Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Quintou, já que amanhã é mais um feriado. Feriado de quarentena não tem tanta graça, mas é feriado. E hoje o dia vai ser bem cheio. Hoje a gente vai ter agora essa live com o Paolo de Sora. Já tô vendo que a RPS entrou aí. Então logo logo ele vai estar pedindo para acessar e vai entrar aqui. Tô bem vestido hoje, tô de reserva. Nossas camisetinhas do Stock Pickers. E hoje, meio-dia e meia, também tem outra live. Essa live eu vou fazer com a XP. Vai ser lá no canal da XP. Vai ser bem bacana. Com o Luiz Amaral da Equitas. E ontem teve estreia do Quarem Pickers, enfim. O que não falta é live nessa semana. Bom, o Paolo, quando eu colocar ele aqui, eu vou apresentar mais ele. Aproveitando aí, esperar a galera entrar. Já tem seus 250 pessoas. Bom, até o Paolo conectar, a gente já chega lá no nosso número tradicional. Paolo de Sora. Ó o Paolo aí. Tá ouvindo, Paolo? Ih, tô sem som? Não te ouço, Paolo. Deixa eu... Você também não tá me ouvindo? Tá no mudo? Não sei. Vamos ver se... Ainda não veio o som. Sai e entra de novo, Paulo. Às vezes Instagram não é muito legal. Deixa eu ver aqui. Sai, eu vou tirar você da live e você entra. Aí, já. Problemas técnicos da manhã. Bom, enquanto isso, já o Paulo é um dos gestores mais traders que já passaram pelo Stock Pickers. O cara tem quase 30 anos de mercado, já fez de tudo no mercado. E também estou sem som? Ah, não, estou aqui. Vou ver aí com ele se é esse Air... se tem alguma coisa a ver com a conexão dele. Vamos ver. Segunda tentativa. Round 2. Fight. Tim, 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 tim. Tim, 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 tim. Tim, tim, tim. Ah, agora eu tô ouvindo, hein? Agora também. Uhul! Uhul! É, 30 anos de trader não sabe colocar um som na- no, no Instagram. Agora vai, vamos lá. Não, agora E tá aí, ótimo. Tiagão? Tudo ótimo, Paulo? Tudo bem e você? Graças a Deus. Tudo bem, tudo Saúde e bem, tudo paz. bem. Ah, isso que mais importa, Paulo. Bom, Paulo, cara, eu sempre quando eu vou falar com alguém aqui, a gente Hum, bate um papo antes e sempre que ele veio no Stock Pickers eu ouço o último episódio. Deu uma saudade, viu, Paulo? Porque o seu episódio foi o é, último episódio que a gente fez no estúdio. Que a gente é podia verdade. conversar com as pessoas, tocar as pessoas, tirar É foto. verdade. É E verdade. deu uma saudade desse contato humano hoje. Nem me fale. Tá uma loucura, né, Paulo? Bom, Porra, é, total. eu acho que a sua participação hoje vai ser bem legal porque você é um cara muito ativo no mercado, né? Então, essa semana eu já conversei, segunda-feira, com um economista que fez uma análise lá em cima do que pode acontecer no Brasil com todos esses devaneios políticos que estão acontecendo. Na terça e na quarta vieram gestores mais, vamos dizer, uns stock pickers mais tradicionais. E hoje eu vou Uhum. trazer um gestor que é mais ativo, então a gente pode pegar um pouco do humor do curto prazo, aí, o que está acontecendo. Enfim,
tivemos uma semana repleta de notícias, os resultados começaram a aparecer aqui no Brasil. Bradesco já soltou hoje com bastante provisão aí impactando o seu lucro. Lá fora, de ontem para hoje, já saíram algumas novas notícias sobre um remédio, o Remdesivir, que pode trazer boas notícias. Enfim, como que o Paulo de Sora, um cara que sempre tem uma opinião forte sobre o mercado, e forte não só nas opiniões, mas também na maneira de agir, como é que você está vendo a situação atual do mercado, né? A gente conversou no início de toda aquela queda e agora o mercado já tem uma volta. Como é que você está agora vendo o mercado? Bom, Tiagão, obrigado, bom dia. Aliás, parabéns pelo aniversário de vocês. Assisti o episódio não assisti no sábado, que eu estava com os meus filhos, mas assisti domingo, foi muito divertido. Que vergonha, aquele dia foi engraçado. Não, foi top, foi top. Vocês conseguiram trazer um monte de gente divertida. Eu nem sabia que o cara lá da EasyQuest tocava tão bem, Foi sensacional. Foi bem legal, sensacional. Mas vamos lá. Cara, eu tô achando assim, o mercado tá leve, tá? Isso é fato, né? O fato de ter acontecido o negócio com o Moro na segunda-feira e o mercado raliar do jeito que raliou logo após, quer dizer, teve um dia de realização e depois voltou no dia seguinte para o preço anterior e já estamos bem acima. E foi uma notícia importante, assim, que eu acho que mexeu bastante com a parte política, e o mercado meio que ignorou. Então, assim, a força motriz do mercado é esse juro baixo no mundo e no Brasil. Isso é o pano de fundo principal que todo mundo tem que ter na cabeça. Em função disso, o mercado está leve. As pessoas estão com posição leve, o gringo está pouco posicionado em mercados emergentes, muito pouco no Brasil. E a sensação que eu tenho, nós estamos assim, depois do Joesley Day, sabe, que foi o Buy Opportunity, nós estamos de curto prazo nessa tocada. Eu acho que vai continuar por mais um tempo. Essa sensação que podemos sair da quarentena em algum momento, provavelmente vai adiar um pouco, porque os números ainda estão feios da doença, né? Mas assim, o pano de fundo é juro baixo com essa sensação de poder sair da quarentena e ninguém sabe exatamente como vai sair, mas pelo menos você está saindo de casa, vamos dizer assim. Então, assim, a minha visão de curto prazo continua positiva, tá? Hoje é o último dia do mês, então a gente tem que ver como é que vai ser o trade. Lá fora está muito bom, quer dizer, o mercado lá fora é muito posicionado nesse case de tecnologia. As empresas estão soltando resultados muito bons. Sim, ontem saiu Facebook e Microsoft, né? Isso, foram os caras estão subindo 15% receita. Nesse ambiente, tudo bem, ainda não tinha pegado em cheio, né? Pegou janeiro e fevereiro, que não foi, mas mesmo falando sobre abril, o Facebook falou que sobre abril que os números estão crescendo 15%. O mercado é posicionado nisso. Então, as cotas estão boas, porque o que os caras têm continua tradando bem. Então, não tem por que realizar lá fora. Fora que a questão do juro também lá fora é muito forte. Então, a minha visão de curto prazo, eu acho que tem que continuar comprado. Isso pode mudar momento a momento, é evidente que a gente está vendo números feios da doença aqui no Brasil e entra, na minha opinião, no meu maior risco que eu vejo para o mercado hoje que não está precificado, que é um risco mais para daqui 2, 3 meses, que é a tal da segunda onda. Isso me preocupa muito, a gente entrar numa segunda onda forte, aí tem que fechar tudo de novo, mas não essa fechadinha que o nego está fazendo por aí, né? Que fecha um pouco, depois abre. No nosso caso, realmente um lockdown mais forte, porque o sistema vai estar esgotado. Então, isso me tira o sono. De curto prazo, isso é falando de julho, agosto. De curto prazo, eu acho que continuamos nessa tocada mais otimista. Essa segunda onda da doença, você acha que pode ficar restrito só ao Brasil por causa do inverno que vai bater mais forte aqui? Ou o mundo todo pode entrar numa segunda onda? Não, eu acho que é caso a caso, né? Quem está em condições melhores, quem está fazendo teste, quem está com um sistema menos esgotado, vai viver uma vida mais fácil. Quem não está fazendo teste, tipo a gente, quem que está fazendo tem uma pressão política rolando para a saída de um lockdown desorganizado, e aí isso é que a gente está, de fato, os números do Brasil são piores. Não o número absoluto por milhão de habitantes, mas assim, quantas pessoas estão sendo testadas, como é que está realmente o acompanhamento da doença de uma forma mais técnica, uma politização muito forte do assunto, no momento que tinha que estar todo mundo unido. Então isso tudo é desorganização e um sistema de saúde que a gente sabe, a doença chegou no pobre agora, né, Tiagão? O Brasil começou bem, né? A gente estava conseguindo manter um número, vamos dizer, comportado
né, no crescimento. Aí ontem, se eu não me engano, o Brasil foi o segundo país do mundo que mais cresceu o número de casos e o quarto maior que mais cresceu o número de mortos. Fora que a curva está começando a abrir, né? Então... Sem dúvida. E fora que a gente não sabe os números oficiais, né? Exato. Porque nós estamos acompanhando uns números aí numa população que não está sendo testada. Você olha lá, alguém está acompanhando o número de óbitos, né? E não só o número de óbitos por coronavírus. O número está explodindo, assim. E aí, assim, muita gente morrendo achando que teve um problema de pneumonia e, na verdade, teve Covid porque não fez o teste. Então, é preocupante isso a médio prazo. Não para o mercado dessas próximas semanas, mas, assim, eu, como trader, colocaria um pouco de atenção nisso e colocaria, talvez, até um pouco de hedge. Compra lá um pouco de put para julho, put para agosto, vai surfando a onda, mas compra um pouco de proteção. Esse é o grande risco. Tinha um segundo grande risco, que era a história do Guedes sair. Mas eu acho que ele não vai sair agora. Pelo que eu entendi do jogo político, agora eles vão dar uma acalmada, ele vai ficar lá, ele foi, de alguma forma, alçado de novo para tocar o barco, e acho que vai ficar por mais um tempo, alguns meses. Então, você levantou duas bolas que eu vou querer falar com você aí. A primeira é sobre esse tal do último dia do mês, que como você é um cara com mais de 25 anos de experiência no mercado, eu queria que você contasse primeiro para o pessoal aí que está acompanhando o mercado há menos tempo, como é que é esse último dia do mês para os fundos de investimento, né? Porque falam muito sobre o fechamento da cota, né? Então, às vezes tentar aproveitar para comprar aquela ação que já está caindo muito, ou vender aquilo lá que já subiu muito, aí a gente vê uns movimentos mais esticados. Tem esse fator técnico também que afeta o último dia do mês? E aí a segunda já jogar a segunda pergunta, você sempre tem uma opinião bem forte sobre investir no longo prazo no Brasil, né? Porque é muito difícil ter longo prazo no Brasil. Essa notícia do Guedes, para mim, ainda me preocupa muito. Eu acho que... Porque o Guedes, se o Guedes ficar também, mas ficar que nem um zumbi ali, não poder fazer nada... Eu conheço ele muito na física. Ele não vai ficar que nem um zumbi. Não é um cara que topa virar zumbi. Então, já me fala essas duas aí. Primeiro, o último dia no fundo, como funciona o mercado de fundos, e como fica esse lado aí do Guedes, se ele ficar, é para ficar para valer ou corre o risco dele acabar perdendo protagonismo? Vamos lá. Bom, último dia do mês. Assim, lá fora tem muito rebalanceamento de fundo de pensão. Então, nos últimos dias, eu estou acompanhando isso e assim, tem uma expectativa que lá no mercado americano, uns 30, 40 bi de dólares entrassem na venda entre ontem e hoje, porque os fundos de pensão, quando o mercado sobe muito, eles reduzem posição naturalmente no final do mês e vice-versa. Quando cai, eles aumentam. Então pode ter alguma pressão lá fora, mas eu acho que não é grande. E aqui a sensação que eu tenho, isso a gente acompanha de perto, mês que está indo bem depois de uma derrocada, o nego puxa um pouco mais no final. Porque é o seguinte, está todo mundo com a cota machucada, na média, né? Não todo mundo, mas assim, tipo, a maior parte do pessoal está com cota machucada. Fecha um mês melhor, abre uma perspectiva melhor para frente, você captar, você fala, poxa, tá vendo, eu perdi dinheiro em janeiro, perdi em fevereiro, março, abril, porra, melhorou bastante, entendeu? Então, tem esse jogo sim, tá? Não dá para dizer que não, tem sim. Então, eu acho que hoje é provável que o mercado trade bem, a não ser que tenha uma coisa muito forte lá fora, na ponta negativa, que não está aparecendo, mas se não tiver, eu acho que provavelmente hoje vai ser um dia de nego da famosa puxadinha de final do mês, tá? E acho que a entrada do mês que vem também não tem por que ter uma perspectiva muito ruim pelo que eu acabei de dizer. Mas isso acontece sim. Vamos ver lá o papel dos queridinhos. Pode escrever aí que nos última horinha do mês vai dar uma aceleradinha, normal. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. A última hora de pregão, você pega várias ações, elas acabam fazendo aquele candle bem entrou muito dinheiro ali, ela fechou bem perto da máxima.
E sobre Paulo E sobre o Guedes? Guedes, né? Então, tipo, assim, tipo, o medo meu, quando segunda-feira teve a realização, eu até reduzi posição erradamente, que foi, era para ter comprado, depois eu recomprei, mas eu acabei fazendo, porque não por causa do Moro em si. Eu acho que o Moro é uma figura importante, achei que poderia perder um pouco de popularidade o Bolsonaro, ele está conseguindo reverter de alguma forma lá na comunicação com o eleitorado dele, mas assim, a minha preocupação era que sai o Moro, tinha saído o Mandetta, e aí o Guedes teve junto com isso aquela história do Plano Brasil, de Que ele crescimento, não um apare... plano Uhum. que tem mais a ver com o Brasil anterior, né, o Brasil do desenvolvimentismo, do gasto fiscal. Isso não combina com o Guedes, né? Então, assim, se não houver uma consolidação fiscal no Brasil a médio prazo, pelo menos o endereçamento, ele não vai ficar. Ele sabe que o Brasil precisa voltar para o trilho do ajuste fiscal. Então, vai depender de como ele vai ser apoiado. Eu acho que o Bolsonaro, no primeiro momento, entendeu essa jogada, deu uma reforçada nele, mas tem que ver na prática. E na prática, depende do Congresso, que está uma bagunça, né? Então, se ele perceber que ele não tem força para aprovar medidas estruturais fiscais de médio prazo, que deem uma ancorada na nossa trajetória de dívida para 2021, 22, 23, eu acho que ele não vai ficar lá Uhum. batendo cabeça, entendeu? Então, essa é a parte que a gente tem que acompanhar, não tem certo ou errado, ninguém sabe de fato, vai depender do andar da carruagem. Uhum. E por isso que eu acho que tem que tomar cuidado para esse período do coronavírus, que pode ser mais forte no inverno, e aí politicamente fragilizar, e aí mais ainda do que já está, e aí sim desencadear essa questão do Guedes, que acho que poderia ser bem ruim para o mercado. Bom, Esse é o grande risco. vamos torcer para... A E gente como teve... notícia positiva que você falou, realmente eu estou acompanhando de perto, Hum. essa pesquisa do Remdesivir é muito promissora, porque aí Uhum. nós estamos falando de antiviral, não é remedinho de isso para cuidar daquilo, anticoagulante ou não sei o quê, o remédio da malária, é um antiviral, uma coisa específica que parece que está dando sinais legais, isso pode ser game changer, isso que a gente tem que Uhum. acompanhar. Sim. Não, muito bom. Então, já vou jogar algumas perguntas que chegaram aqui em cima do que você falou, tá, Paulo? Que Manda bala. acho que essa aqui já vai bem. Acho que você já deixou subentendido, mas perguntaram se o mercado ainda vai testar um novo fundo. Se for testar, vai ser mais lá para frente, né? Pelo que Eu acho que você sim. imagina, né? Juro muito baixo, tá? E o comportamento do vendedor marginal, que seria a pessoa física, via fundos ou via diretamente, tá, na verdade, pela ponta de compra. Porque vamos lembrar, o gringo já vendeu. Os Uhum. fundos macros já venderam, Brasil. Quem tem posição dos fundos macro é pouco, tem mais ações fora do Brasil. E quem comprou grande, assim, os números, assim, de forma agregada, assim, 70 bi de reais foram vendidos pelos gringos, 80 bi de reais foram comprados pelas pessoas físicas, fundos e pessoas físicas. Esses caras que precisam vender. Eles não venderam até agora, não sei se vão vender com o juro caindo ainda um pouco mais semana que vem. Então, pelo lado técnico, eu acho que o mercado continua bom. Agora, pode vir uma notícia, de novo, bombástica, e aí derrubar todo mundo. Sim. E Uhum. aí vai ser, provavelmente, no nosso caso específico, alguma coisa que envolva mudar a política econômica do país, que seria o Guedes, Uhum. ou a questão da doença ser um negócio muito foda aqui, a gente tem que fazer um puta lockdown por mais 2, 3 meses, e aí a recuperação da economia no segundo semestre não se materializar, ou alguma coisa forte lá fora, mas acho que também lá fora já está meio precificado, um PIB muito ruim no segundo tri, uma recuperação lenta no terceiro, e aí vale o juro baixo. Então, acho que de curto prazo realmente não está com cara de uma realização grande, não. Isso aí que você falou de notícia política, eu vou guardar uma última pergunta mais polêmica no final. Ah. Deixa eu jogar. Perguntaram se você está comprado em dólar ou muito caixa. Os fundos de vocês têm mandato para operar dólar? Não, a gente opera só ações, mas com cabeça macro, que às vezes tem uma visão de dólar, tá? Sim. Nesse momento, eu acho que o real aprecia um pouco. Tá? Eu tenho uma posição grande lá fora, em ações lá fora, né, nessa turma da FANG, na tecnologia, que a minha cabeça putz, eu acho que lá fora está melhor do que aqui por causa desse noise político, por causa do noise da própria economia, dessa desorganização da própria doença, do sistema de saúde. Então, a gente comprou mais ações lá fora recentemente.
A gente estava sem hedge até um determinado momento e agora a gente hedgeou. A gente acha que já desvalorizou bastante o real. Numa onda um pouco mais otimista que a gente está vendo acontecer no mundo, tá? Para as cíclicas começarem a andar de novo, então o nego começar a ficar um pouco mais otimista, a gente acha que o real pode apreciar um pouco. Não acho que volta para 4, nada disso, mas acho que pode voltar para 5 baixo. E Legal. aí a gente colocou os hedges. Tá, e aí até falando de hedge, o Daniel perguntou aqui uma indicação de hedge para proteção. Acho essa pergunta um pouco delicada, porque o Paolo, como gestor de fundo, ele tem acesso a vários produtos que um investidor, pessoa física de casa, talvez não tenha. Mas para um ativo que seria hoje um hedge, qual que você acha interessante, Paolo? Cara, eu gosto muito de exportadora para a China. Empresa que exporta coisa para a China em dólar. Então, teria ações, talvez um basquete de ações que vão melhor quando a coisa piora, que são empresas que têm menos a ver com o Brasil e mais a ver com lá fora, Vale, um pouco de proteínas, talvez, Marfrig, Minerva e JBS. Suzano entra aí também? Também entra, claro, totalmente. Aliás, é a que melhor performou no auge da crise. Legal. Talvez por aí seria um hedge. Tá. Perguntaram de put de Bovespa, se ainda está muito caro. Tá caro, mas na hora da loucura é caro mesmo e vale a pena. Aqui, cadê? Veio uma boa. Eu queria jogar só para ver se você ia dar alguma resposta polêmica aqui. Juntando os indicadores. Nossa, o pessoal se empolgou aqui. Gente, não vai dar para responder tudo isso, que o Coffee Stocks é 15 minutos, a gente já está estourando o tempo. Mas, perguntaram, os dados péssimos da economia real já estão precificados? Há descolamento da Bolsa com a economia real? Claro, claro que há. A Bolsa é um ativo financeiro, né? E a economia, assim, a Bolsa sempre reage antes da crise e sai antes da crise. Então, assim, é natural, com juro baixo desse jeito, o nego já está falando, sabe o quê? O segundo tri é ruim, o terceiro tri é ruim, mas o quarto tri talvez seja melhor, vou comprar já, com juro baixo. E, aliás, esse é a razão do juro baixo, é estimular os ativos financeiros a saírem da crise antes e depois puxar a economia. Então, com certeza, bem antes. Se for esperar a economia para melhorar, você vai pagar 150 mil pontos no índice. Não tem dúvida. Eu imaginei que a resposta ia ser alguma coisa do tipo, quando que a Bolsa esteve ligada à economia real, né? Mas o Tarcísio perguntou aqui de dólar, o Paulo já respondeu, né? Aqui visãozinha de curto prazo, tá, Salomão? O dólar no longo prazo, assim, vai depender dos fundamentos do Brasil. Se o Brasil não fizer um ajuste fiscal de médio prazo, o real vai embora. Não tem teto. Sim. E perguntaram aqui aqui o Daniel tá malandro, querendo ganhar o dinheirinho do feriado. Você falou que as queridinhas podem dar uma porrada hoje no fim do pregão. Ele quer saber quem são essas queridinhas aí. São aquelas empresas que a maioria dos fundos tem? Ou seria por aí. Então posso ajudar o Daniel. Se você quer pegar essa malandragem aí, a gente conversou com muito gestor aí ao longo dos últimos dias. O que eu já percebi de consenso, Vale, Natura, Magazine Luiza. São as 3 empresas mais citadas e com maior posição aí dos gestores de ações. Então, aí, se tiver alguma porradinha, pode ser entre elas. Às vezes também tem que levar em consideração que uma Vale, por exemplo, é mais difícil, que é muito líquido, né? Sim, então tem verdade. que pegar aquela segunda linha, a segunda linha do que nego tem, sabe? Aquele papel menos líquido, fica mais fácil. Talvez então as empresas de saúde ali, a bebida intermédia também por aí é um bom caminho. Mas, bom, eu não estou incentivando a galera aí a treinar no feriado, só estou falando mesmo em cima do que o Paulo falou. E, Paulo, essa pergunta aqui eu achei interessante. Como fica a cabeça do trader que fica posicionado durante feriadão? Vamos lembrar que os últimos feriados foram bem traumáticos para a gente, né? Carnaval foi doloroso. Foi a catástrofe da Terra. E teve mais um outro feriado ali o dia que o petróleo... Acho que o dia do petróleo negativo era feriado aqui, né? Também. Então, isso faz o investidor pensar 2 vezes hoje antes de dormir comprado? Depende, assim, eu sou um gestor, né? Eu não tô também, assim, eu sou um cara de curto prazo, mas também não é assim, não é de um dia sim, um dia não. Eu olho com um horizonte de um mês e meio agora, né? Normalmente 3 meses, mas assim,
Eu vou continuar com as minhas posições, assim, não vou mudar Uhum. nada por causa do feriado. Eu acho que, de novo, por causa desse pano de fundo, de começar uma expectativa de um remédio, começar a saída do lockdown e o juro baixo, e o técnico favorável, eu acho que dá para você se aventurar por esse fim de semana aí, por esse feriado. Uhum. Bom, então o Paulo já deixou claro aí, está mais comprado do que vendido nesse momento, está com uma visão mais otimista para curto prazo, embora tenha um grande risco a segunda onda do Do Covid, inverno, do inverno. que É. pode vir no inverno. E a última pergunta, para direto e reto, Uhum. conversei com alguns gestores aí, quando começou toda a pipocar aquelas notícias na sexta-feira, aí já colocaram os memes lá do Mourão aquecendo, né, que vai mudar e tudo mais. E aí a minha pergunta provocativa era, se houvesse aí uma troca, né, piora a situação do Bolsonaro, acaba sendo empichado, o Mourão entra, você acha que a bolsa iria para cima ou iria para baixo, hein? É assim, eu acho que fica aquele processo incerto, porque não é assim, saiu hoje, entra amanhã, no dia que o cara entrasse, eu acho que o mercado subiria, porque eu acho ele um cara muito bom. Vai ter uma puta dúvida sobre a questão dos militares, questão da democracia, vai entrar, você sabe, né? Vai entrar Sim. essa discussão, mas tecnicamente, e assim, conhecendo um pouco lá a turma dos militares, eu não acho que eles são os caras que são a favor de um regime mais autoritário, muito pelo contrário. É gente muito preparada para o cara virar general. O cara tem que estudar muito. Se você vê o Mourão falando, ele fala bem sobre política, bem sobre economia, bem sobre infraestrutura, bem sobre até sociologia. Então, ele é um cara muito preparado. Seria um sonho de consumo, posso te falar? Um sonho de consumo se esse cara virasse presidente do Brasil. Claro que vai ter um barulho político grande no Congresso e tal, mas se ele conseguir articular relativamente bem, eu acho que ele é um cara que tem esse potencial. Aliás, os militares já estão na articulação política, não é? O ministro da Casa Civil é um militar. Então, eu acho que seria bom. O problema é que é um processo Longo. longo, e aí você E fica o naquela Brasil para por incerteza. isso, né? Num Isso, momento. é isso, é E isso. a gente fez uma live com um analista político. Ele obviamente não deu essa opinião clara que o Mourão, se ele seria melhor ou não que o Bolsonaro, mas ele falou que processo de impeachment tem que primeiro interessar a todo mundo, não é só um processo totalmente político, então tem que ter povo na rua, e o Bolsonaro não está perdendo popularidade, e o pessoal também não vai para a rua manifestar, né? Já está todo mundo em quarentena. E tem que ter uma articulação de, tá, como é que vai ser o dia seguinte, né? E Uhum, talvez por toda a demora no processo, não, uhum. não beneficia ninguém, né? A gente não está no momento que a gente tem que parar para discutir uma transição, a gente está muito Nós mais no estamos numa momento. puta crise econômica, a maior de todos os tempos, provavelmente. Então, sim, tipo, não é hora, realmente. É, E é o que você falou. Precisa primeiro os militares embarcarem, que eles não embarcaram. Dois, tem que ter a popularidade do Bolsonaro tem que cair para baixo de 15. O cara ainda está lá no trintão dele. Então tem chão pra caramba. Não acho que esse é o call agora. Pode ser uhum, o call se acontecer lá a tal da segunda onda, morrer negro pra caramba, a economia afundar, dar uma segunda mergulhada para baixo. Aí pode ser. uhum, Mas mesmo assim, eu acho que como ele tem um grupo ali muito fanático, apoiador dele, que eu acho que sim. vai com ele até o inferno, eu acho que é difícil ele ser empichado. Por conta disso. É, Ele tem um grupo que sustenta ele realmente. até falaram aqui, pô, mas como ele não está perdendo popularidade? Eu acho assim que na sua roda de amigos, familiares, ele pode até estar perdendo popularidade, sim. Acho que bateu forte a situação do Moro. Mas os níveis de popularidade que o Bolsonaro ainda tem, comparado Uhum. com os últimos presidentes empichados, é muito Não, tem alto. que cair lá para É, baixo de 15, para baixo de 10, é muito entendeu? alto. Ele Tá tá, muito longe isso aí. E tem uma turma isso. que não vai, não larga mão. Não arredou o pé, ele Não continua arredou. forte. É mais ou menos que nem o PT lá. Tem lá o grupo lá E dele. também tem uma coisa, né? O Hum. Mourão não está demonstrando a mesma vontade de ser presidente que o Temer Sem dúvida. demonstrou, né? É Temer aquilo que eu mandou. falei. Os milicos eles têm que embarcar. Eles não tô nem de longe com cara de que vão embarcar nessa agora. Uhum. Mas é fluido o negócio, tem que evoluir. Sim. E acho que tem que É, ser. É via economia, entendeu? A economia piorar muito lá na frente. E, enfim, é isso. mas o que dá para concluir disso tudo é que a situação do Bolsonaro na sexta parecia bem pior do que hoje, né? Na Sem sexta-feira dúvida, estava um sem clima dúvida. ruim para o governo, aquela Uhum. coletiva estranha, e hoje, como você bem disse, né, ele tem conseguido
controlar Uhum. essa situação. É Bom, isso aí. Paulo, o papo foi longo, mas foi muito bom. O pessoal elogiando bastante, a audiência foi muito forte. Quero agradecer demais a sua participação no Coffee Talks e tenha um bom último pregão do mês aí. Você também. Parabéns pelo 1 ano e vamos em frente. Um abraço, Valeu, Thiagão. Paulo. Forte abraço. Valeu, pessoal. Esse Abraço. resumo do papo Forte vai estar na abraço. nossa lista do Telegram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.